E se a maior e mais sábia conversa que a humanidade já teve consigo mesma tivesse sido interrompida, e seus registros quase que totalmente apagados, existia um lugar que não era apenas uma cidade, mas uma ideia. Não apenas uma coleção de livros, mas o cérebro do mundo antigo, projetado para conter a totalidade do conhecimento humano. Esse lugar era a grande biblioteca de Alexandria. Esta é a verdadeira história de sua ascensão e de sua longa e trágica queda. Se você se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante, e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa. A história de Alexandria começa com seu fundador, Alexandre o Grande. Tutorado por Aristóteles, ele herdou um profundo respeito pela razão e pela investigação. Sua ambição não era apenas militar, era criar uma nova civilização cosmopolita, fundindo a cultura grega com as tradições do Oriente. Em 331 antes da Era Comum, na costa do Egito, ele traçou as linhas de sua grande capital, Alexandria, projetada desde o início para ser um farol de conhecimento para o mundo. Alexandre morreria antes de ver seu sonho completo, mas seu general e amigo, Ptolomeu I, herdou o Egito e a visão. Para fazer de Alexandria a capital indiscutível do mundo helenístico, Ptolomeu iniciou o projeto intelectual mais ambicioso da história, a construção do Mouseion, o Templo das Musas. Esta não era apenas uma biblioteca, mas um revolucionário instituto de pesquisa, uma proto-universidade onde os maiores estudiosos do mundo eram pagos pelo Estado para se dedicarem exclusivamente à busca pelo saber. O Mouseion tinha salas de aula, um observatório, jardins botânicos e, em seu coração, a sua lendária biblioteca. A missão da biblioteca era de uma audácia de tirar o fôlego, adquirir uma cópia de cada manuscrito existente no mundo conhecido. A busca por livros tornou-se uma política de Estado agressiva. Agentes ptolomaicos viajavam pelo Mediterrâneo comprando rolos de papiro a qualquer preço. Uma famosa lei foi instituída. Todo navio que atracasse no movimentado porto de Alexandria era obrigado a entregar seus livros. Os escribas da biblioteca os copiavam meticulosamente. A cópia era devolvida ao proprietário e o original era adicionado à coleção. Em um ato que demonstrava seu fervor, Ptolomeu III pediu emprestado a Atenas os manuscritos originais das tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, mantendo os originais e enviando de volta as cópias, preferindo perder a imensa garantia em prata a abrir mão dos textos autênticos. O resultado foi o maior arquivo da alma humana já reunido. As estimativas variam de 40.000 a 700.000 rolos de papiro, contendo obras de história, filosofia, poesia e ciência, muitas das quais hoje estão perdidas para sempre. A biblioteca foi também o berço da filologia, onde seus eruditos bibliotecários, como Zenódoto de Éfeso, comparavam diferentes versões dos clássicos, como a Ilíada, para estabelecer os textos mais precisos, em uma tentativa de criar uma memória perfeita para a humanidade. A grande biblioteca foi construída, e os livros do mundo começaram a fluir para dentro de seus muros. Mas uma biblioteca só ganha vida através das mentes que a habitam. Quem eram os gigantes intelectuais que caminhavam por seus corredores? E quais foram as primeiras e mais impressionantes descobertas que eles fizeram, usando a coleção de conhecimento do mundo como sua ferramenta? Nossa próxima jornada nos levará para dentro do Mouseion, para conhecer os primeiros grandes gênios de Alexandria e testemunhar a primeira vez em que a humanidade, usando apenas a sombra de uma vareta, mediu o tamanho de seu próprio planeta. A criação do Mouseion e de sua grande biblioteca em Alexandria foi como o acender de uma nova estrela no firmamento intelectual da humanidade. Pela primeira vez, um lugar físico existia com o objetivo de reunir não apenas todo o conhecimento, mas também as mentes mais brilhantes para interpretá-lo. O resultado foi uma polinização cruzada de ideias sem precedentes. A geometria encontrou a astronomia, a medicina encontrou a biologia. Os corredores do Mouseion se tornaram o palco de um diálogo contínuo entre o passado, registrado nos rolos de papiro, e o presente, vivido pelas investigações de seus estudiosos.
Os primeiros gigantes que caminharam por esses corredores não eram apenas bibliotecários. Eram os pais fundadores de disciplinas inteiras. Euclides organizou a geometria em seus elementos, um livro que se tornaria a base da matemática por 2 milênios. Herófilo, o pai da anatomia, realizou as primeiras dissecações científicas de corpos humanos, mapeando o sistema nervoso e identificando o cérebro como o centro da inteligência. Mas a história que melhor encapsula o espírito de descoberta de Alexandria é a de um homem que conseguiu medir o mundo. Eratóstenes de Cirene. Ele era um polímata, matemático, geógrafo, poeta e historiador, e seu vasto conhecimento lhe rendeu o cargo de bibliotecário-chefe por volta de 245 antes da Era Comum. Foi na biblioteca que ele encontrou uma observação curiosa. Ele leu que na cidade de Siena, hoje é Assuã, no sul do Egito, havia um poço profundo onde, ao meio-dia do solstício de verão, a luz do sol caía diretamente em seu fundo, sem deixar sombras. Isso significava que o sol estava exatamente a pino. Para a maioria, seria uma curiosidade. Para Eratóstenes, foi a chave para um quebra-cabeça cósmico. Ele sabia que em Alexandria, no mesmo dia e na mesma hora, um obelisco projetava uma sombra mensurável. Esta simples discrepância só poderia significar uma coisa: a superfície da Terra era curva. Se a Terra fosse plana, os raios paralelos do Sol não produziriam sombra em nenhuma das duas cidades. A sombra em Alexandria provava a curvatura do planeta. E se a Terra era uma esfera, ele percebeu que poderia usar essa diferença de ângulos para calcular a circunferência inteira do globo. O método que ele usou é um monumento à elegância do pensamento científico. Ele mediu o ângulo da sombra em Alexandria e descobriu que era de aproximadamente 7,2 graus. Ele sabia que 7,2 graus representam 1/50 de um círculo completo, de 360 graus. Portanto, a distância entre Alexandria e Siena deveria ser 1/50 da circunferência total da Terra. A peça que faltava era a distância real entre as duas cidades. Para isso, ele contratou bematistas, agrimensores profissionais treinados, para caminhar em passos uniformes. Eles determinaram que a distância era de cerca de 5.000 estádios, ou 800 quilômetros. O cálculo final era simples: 800 quilômetros multiplicados por 50. O resultado, 40.000 quilômetros. Uma estimativa da circunferência da Terra, com um erro de menos de 2%. Mais de 2.200 anos atrás, um único homem, usando apenas um graveto, seus olhos e o poder da razão, contido no santuário de Alexandria, havia medido com precisão o tamanho de seu próprio planeta. O gênio de Alexandria não se limitou a medir a Terra. Outros olharam para cima e mediram os céus. Aristarco de Samos, um astrônomo que trabalhou em Alexandria antes de Eratóstenes, usou a geometria para estimar o tamanho e a distância da Lua e do Sol, concluindo que o Sol era imensamente maior que a Terra. A partir daí, ele deu o salto lógico para propor um modelo heliocêntrico, com a Terra girando em torno do Sol. A ideia correta sobre a arquitetura do nosso sistema solar nasceu em Alexandria, mas foi considerada radical demais e, por fim, perdida. Mais tarde, Hiparco de Niceia, talvez o maior astrônomo observacional da antiguidade, trabalhou na biblioteca, onde compilou o primeiro catálogo estelar abrangente e descobriu a precessão dos equinócios. O período ptolomaico inicial foi a Idade de Ouro de Alexandria, um tempo em que o patrocínio real e a estabilidade política permitiram que a ciência florescesse. Mas o que acontece quando uma instituição dedicada ao conhecimento se torna dependente de governantes instáveis? A primeira grande crise de Alexandria não viria de uma chama externa, mas da corrupção interna. Um novo faraó, Ptolomeu VIII Fiscão, um homem mais interessado em poder do que em sabedoria, estava prestes a expurgar os grandes estudiosos de Alexandria em um ato de perseguição política, espalhando-os pelo Mediterrâneo e iniciando o longo e lento crepúsculo do maior farol de conhecimento do mundo antigo. A Idade de Ouro de Alexandria, alimentada por uma frágil combinação de patrocínio real e estabilidade política, estava prestes a ser quebrada. Em 145 antes da Era Comum, subiu ao trono Ptolomeu VIII Fiscão, um governante cruel e instável.
Vendo a comunidade intelectual do Museion, com sua independência de pensamento, como uma ameaça política, ele iniciou um expurgo brutal. Acadêmicos, cientistas e filósofos foram perseguidos e forçados ao exílio. Este evento marcou o primeiro grande golpe contra a biblioteca. Não foi um incêndio que destruiu os livros, mas um decreto real que exilou as mentes capazes de lê-los e compreendê-los. O resultado foi uma diáspora intelectual que espalhou o conhecimento de Alexandria pelo Mediterrâneo, mas enfraqueceu permanentemente seu centro. A era das descobertas revolucionárias começou a dar lugar a uma era de comentário e preservação. A biblioteca de um laboratório vibrante iniciou sua lenta transformação em um museu. O próximo golpe, e o mais famoso, veio com a chegada de Roma. Em 48 antes da Era Comum, Júlio César, envolvido na guerra civil egípcia de Cleópatra, ordenou que navios no porto de Alexandria fossem incendiados para evitar sua captura. O fogo se espalhou incontrolavelmente para os armazéns e edifícios próximos aos cais. E foi aqui que a lenda do grande incêndio nasceu. A teoria mais aceita hoje é que o incêndio de César destruiu depósitos no porto que continham dezenas de milhares de rolos de papiro. O filósofo Sêneca, escrevendo mais tarde, lamentou a perda de 40 mil rolos. Foi uma perda cultural trágica, o equivalente a uma grande biblioteca moderna. Mas não foi o fim da grande biblioteca em si, que ficava em outra parte da cidade. Ela sobreviveu ferida, mas ainda o maior centro de saber do mundo. O verdadeiro declínio foi um processo lento, uma morte por 1000 cortes ao longo dos séculos de domínio romano. Com o fim da dinastia ptolomaica e a morte de Cleópatra, o generoso patrocínio real desapareceu. A instituição começou a sofrer com a negligência e os cortes de verbas. Ao mesmo tempo, o clima intelectual do Império Romano mudava. A ascensão de novas correntes religiosas, especialmente o cristianismo, trouxe uma visão de mundo que muitas vezes via a ciência pagã da Grécia com hostilidade. O foco do conhecimento estava se deslocando da investigação racional do mundo natural, que era a marca de Alexandria, para a interpretação da revelação divina e a busca pela salvação. O golpe simbólico para a era da razão em Alexandria veio no ano de 415. A cidade era um caldeirão de tensões religiosas. Nesse ambiente volátil, a filósofa e matemática Hipátia, a última grande intelectual da tradição clássica alexandrina, se tornou um alvo. Respeitada por sua erudição e por ensinar alunos de todas as fés, sua influência a tornou perigosa aos olhos de facções radicais. Em um ato de uma brutalidade chocante, Hipátia foi assassinada por uma multidão de fanáticos. Sua morte é frequentemente vista como o marco do fim da antiguidade clássica e do espírito de investigação que a biblioteca havia personificado. A grande conversa havia se silenciado. O que se seguiu foi uma longa noite intelectual na Europa. Mas o conhecimento não foi totalmente destruído. Fragmentos da sabedoria de Alexandria, preservados e traduzidos por eruditos no Império Bizantino e no florescente mundo islâmico, aguardariam pacientemente por séculos, esperando para serem redescobertos e para alimentar a chama de um novo despertar. Continuamos nossa jornada, seguindo os fragmentos da sabedoria de Alexandria através da longa noite da Idade das Trevas, para descobrir como a chama do conhecimento foi mantida viva. Com o assassinato de Hipátia e o colapso do Império Romano do Ocidente, a luz da investigação racional que havia brilhado tão intensamente em Alexandria começou a se apagar na Europa. O continente se fragmentou em um mosaico de reinos em guerra. As grandes rotas comerciais romanas se tornaram perigosas e as cidades encolheram. O conhecimento se tornou uma preciosidade rara, refugiando-se atrás dos muros dos mosteiros. Lá, monges copistas trabalhavam pacientemente para preservar os textos, mas sua prioridade era a sabedoria divina, não a ciência pagã. As obras de teologia foram copiadas e recopiadas, mas os grandes tratados de geometria, astronomia e medicina dos gregos foram em grande parte deixados de lado, guardados em bibliotecas poeirentas, suas linguagens cada vez mais esquecidas. No Oriente, o Império Bizantino, com sua capital em Constantinopla, agiu como um repositório preservando muitos dos manuscritos gregos originais. Mas o espírito de descoberta de Alexandria havia se desvanecido,
substituído por uma reverência estática pelo passado. A tocha do conhecimento estava prestes a se extinguir. Mas então, no século VII, uma nova e dinâmica civilização emergiu da Península Arábica. A ascensão do Islã criou um vasto império que se estendia da Espanha à Índia. E no coração deste novo império, na cidade circular de Bagdá, os califas abássidas como Al-Mansur e Al-Mamun iniciaram um dos períodos mais brilhantes da história intelectual. Inspirados diretamente pelo modelo de Alexandria, eles fundaram a Bait al-Hikma, a Casa da Sabedoria. Era uma biblioteca, uma academia e um instituto de tradução, tudo em um. Os califas, movidos por uma sede de conhecimento, patrocinaram um movimento de tradução em uma escala sem precedentes. Agentes foram enviados por todo o império e para a vizinha Bizâncio, com a missão de adquirir todos os manuscritos gregos, persas e indianos que pudessem encontrar. Obras de Aristóteles, Platão, Euclides, Arquimedes e, crucialmente, o grande tratado astronômico de Ptolomeu, o Almagesto, foram meticulosamente traduzidas para o árabe. Mas os eruditos da Casa da Sabedoria não foram meros copistas. Eles absorveram, criticaram, testaram e expandiram o conhecimento que haviam herdado. Eles sintetizaram a geometria grega com o sistema numérico da Índia, que incluía o conceito revolucionário do zero, e nos deram a álgebra moderna. O matemático Al-Khwarizmi, de cujo nome deriva a palavra algoritmo, foi um dos pilares dessa instituição. No campo da ótica, o físico Ibn al-Haytham, conhecido no Ocidente como Alhazen, rejeitou as teorias gregas e provou que a luz viaja de um objeto para o olho, estabelecendo os fundamentos do método científico moderno. No campo da medicina, o Cânone da Medicina de Avicena tornou-se o texto padrão em todo o mundo por mais de 600 anos. A chama de Alexandria não foi apenas preservada. No mundo islâmico, ela foi alimentada e transformada em uma fogueira. Por séculos, enquanto a Europa ocidental estava mergulhada em sua idade das trevas, a ciência e a filosofia floresciam em cidades como Bagdá, Cairo e Córdoba. E foi através dos pontos de contato entre esses dois mundos, principalmente na Espanha muçulmana, a Al-Andalus e na Sicília, que o conhecimento perdido começou seu longo caminho de volta para casa. A partir do século XII, eruditos cristãos e judeus da Europa viajaram para cidades como Toledo, que se tornou um grande centro de tradução. Lá eles trabalharam lado a lado com estudiosos muçulmanos para traduzir as grandes obras do árabe de volta para o latim. A Europa estava redescobrindo sua própria herança intelectual, mas através do filtro e do enriquecimento de outra cultura. O conhecimento perdido de Alexandria, cuidadosamente guardado e expandido pelo mundo islâmico, estava finalmente voltando para casa. Mas ele retornava a uma Europa profundamente transformada. Como essa redescoberta da razão e da ciência grega seria recebida por um mundo governado pela fé e pelo dogma? A chegada desses textos perdidos, especialmente as obras completas de Aristóteles e o universo geocêntrico de Ptolomeu, daria início a uma nova era de aprendizado com a fundação das primeiras universidades. Mas também solidificaria na mente europeia um modelo do universo que era profundamente falho. Estava preparado o palco para a maior de todas as revoluções intelectuais, o Renascimento e o confronto final com o céu dos antigos. A sabedoria do mundo antigo, cuidadosamente guardada e enriquecida por séculos de erudição islâmica, começou a fluir de volta para a Europa a partir do século XII. Através de centros de tradução em cidades como Toledo e Palermo, a Europa redescobriu sua própria herança intelectual esquecida. Foi uma segunda invasão grega, não de soldados, mas de ideias. As obras de Aristóteles, Euclides e, crucialmente, o grande tratado astronômico de Ptolomeu, o Almagesto, chegaram às recém-fundadas universidades de Bolonha, Paris e Oxford. A redescoberta foi estonteante, uma injeção de lógica e ciência em um mundo que havia se acostumado com o dogma. No entanto, essa redescoberta veio com um preço. Os grandes pensadores da escolástica medieval, como Tomás de Aquino, trabalharam para realizar uma síntese monumental, harmonizar a filosofia pagã de Aristóteles com a teologia cristã. O resultado foi uma visão de mundo poderosa e unificada, mas que, ao fazê-lo, acabou por santificar a ciência dos antigos. O universo geocêntrico de Ptolomeu, com a Terra imóvel no centro
E os céus girando em esferas de cristal perfeitas não era mais apenas uma teoria científica. Tornou-se um artigo de fé, a representação da ordem divina de Deus para o cosmos. O conhecimento de Alexandria, que nascera da livre investigação, foi paradoxalmente usado para construir uma nova e rígida ortodoxia. Mas o universo real se recusava a cooperar com a perfeição do modelo. À medida que as observações astronômicas se tornavam mais sofisticadas, os astrônomos precisavam adicionar cada vez mais complexidade ao sistema de Ptolomeu para que suas previsões correspondessem aos movimentos dos planetas. Eram necessários dezenas de epiciclos, deferentes e equantes, uma engrenagem celeste de uma complexidade monstruosa. Foi então que o espírito do Renascimento começou a varrer a Europa. Uma nova confiança na razão humana, um desejo por simplicidade e harmonia matemática e, o mais importante, a redescoberta de textos clássicos que mencionavam ideias alternativas. Em meio a esse fermento intelectual, um cônego polonês chamado Nicolau Copérnico encontrou nos textos redescobertos referências à antiga e esquecida hipótese de Aristarco de Samos, nascido em Alexandria, a ideia de que o Sol, e não a Terra, estava no centro do universo. Profundamente incomodado com a complexidade do modelo de Ptolomeu, Copérnico dedicou sua vida a desenvolver uma base matemática rigorosa para o sistema heliocêntrico. Sua obra, publicada no ano de sua morte, em 1543, não se baseava em novas observações, mas em um argumento de elegância e harmonia. Ao colocar o Sol no centro, a dança dos planetas se tornava imensamente mais simples. A teoria de Copérnico permaneceu por décadas como uma curiosidade matemática, até que um italiano chamado Galileu Galilei ouviu falar de uma nova invenção holandesa, o telescópio, e construiu o seu próprio. Ao apontá-lo para os céus em 1609, ele destruiu o universo antigo para sempre. Ele viu que a Lua não era uma esfera etérea perfeita, mas um mundo com montanhas e vales. Ele descobriu 4 luas orbitando Júpiter, provando que nem tudo no cosmos girava em torno da Terra, e ele observou as fases de Vênus, que mudavam de uma forma que só era possível se Vênus orbitasse o Sol. A física de Aristóteles e a astronomia de Ptolomeu, que haviam reinado por quase 2 milênios, foram refutadas não por um argumento filosófico, mas pela observação direta. A revolução científica estava em pleno andamento, alimentada pela redescoberta do conhecimento antigo. Mas outra invenção, mais poderosa que qualquer ideia, garantiria que essa nova chama de conhecimento nunca mais se apagasse. Em meados do século XV, Johannes Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis. A invenção da imprensa foi a verdadeira sucessora de Alexandria. Enquanto a biblioteca tentou centralizar todo o conhecimento em um único local, tornando-o vulnerável, a imprensa o descentralizou. Ela podia criar centenas, milhares de cópias idênticas de um livro, espalhando-as por todo o continente. O conhecimento não era mais um tesouro frágil, guardado por poucos. Tornou-se um recurso resiliente e acessível, capaz de cruzar fronteiras e sobreviver a incêndios, guerras e censura. A grande biblioteca de Alexandria havia desaparecido, mas seu fantasma, sua ambição de coletar, preservar e compreender o universo, havia renascido de uma forma nova e muito mais robusta. Mas qual é então o verdadeiro legado dessa instituição perdida? É a soma dos livros que se foram, uma perda que jamais poderemos calcular? Ou é a inspiração duradoura de que a busca pelo conhecimento é a mais nobre de todas as jornadas humanas? Em nossa parte final, refletiremos sobre a natureza do conhecimento perdido e o que a sombra de Alexandria ainda pode nos ensinar em nosso mundo moderno, inundado de informações. Chegamos ao capítulo final de nossa jornada pela história e pela memória da grande biblioteca de Alexandria, para refletir sobre seu verdadeiro legado e o que sua sombra nos ensina hoje. Qual é então a verdadeira medida da perda de Alexandria? É a soma dos rolos de papiro que se transformaram em pó? É a contagem das peças de Sófocles que nunca mais veremos, dos tratados de Arquimedes que não conhecemos, ou da história de Berossos sobre a Babilônia, da qual apenas fragmentos sobreviveram? A perda desses textos é, sem dúvida, uma tragédia intelectual imensurável, uma ferida permanente em nossa memória coletiva.
Mas talvez a perda mais profunda não tenha sido a de nenhum livro em particular, mas sim a do próprio sistema que os produziu. O que o mundo perdeu com o declínio de Alexandria foi o modelo de uma instituição secular, patrocinada pelo Estado, dedicada à coleta sistemática e à análise crítica do conhecimento de todas as culturas. Perdeu-se um lugar onde a geometria, a medicina e a astronomia eram vistas como as mais altas vocações. O desaparecimento desse espírito de investigação racional, substituído por séculos de dogma e revelação, foi a maior de todas as perdas. A humanidade levou mais de um milênio para reconstruir um sistema de conhecimento com ambição semelhante. O verdadeiro legado de Alexandria, portanto, não está nos fantasmas dos livros que assombram nossa imaginação. Está na própria ideia, no sonho de que a humanidade pode e deve aspirar a criar uma memória universal para si mesma. Esse sonho, o fantasma de Alexandria, nunca morreu de verdade. Ele sobreviveu em fragmentos, guardado e nutrido pelos eruditos de Bizâncio e do mundo islâmico. E quando ele retornou à Europa, trazido em traduções do árabe para o latim, ele ajudou a acender a chama do Renascimento e da Revolução Científica. A invenção da imprensa por Gutenberg, em meados do século XV, foi a resposta tecnológica ao problema da vulnerabilidade de Alexandria. O conhecimento não precisava mais ser centralizado em um único local. Ele podia ser duplicado infinitamente e espalhado por todo o mundo, tornando-se resiliente, descentralizado e quase impossível de ser erradicado. Cada biblioteca, cada universidade, cada enciclopédia nascida do Iluminismo é, em sua essência, uma herdeira do sonho de Alexandria. Hoje, vivemos em nossa própria versão da Biblioteca de Alexandria. A internet é o maior e mais acessível repositório de conhecimento que o mundo já conheceu, vastamente maior do que a coleção dos Ptolomeus. Com um clique, temos acesso a uma quantidade de informação que faria os eruditos da antiguidade chorarem de alegria. Mas nossa biblioteca digital também tem suas próprias e novas fragilidades. Enquanto a de Alexandria sofria com a escassez de informação, nós sofremos com o excesso. A ausência de curadores, de bibliotecários, que separam o conhecimento verificado da desinformação, do ruído e da propaganda, é o nosso novo desafio. Nossos rolos de papiro digitais são frágeis, suscetíveis à corrupção de dados, à obsolescência de formatos e a apagões elétricos. E talvez o mais preocupante seja que, em nossa pressa para consumir o instante, estejamos perdendo a paciência para a sabedoria profunda e a reflexão que um lugar como o Mausoleum promovia. A história da Biblioteca de Alexandria é, em última análise, um espelho. Ela nos reflete em nosso melhor, em nossa nobre e insaciável busca por conhecimento, em nossa crença no poder da razão. E nos reflete em nosso pior, em nossa tendência à tirania, ao dogmatismo, à negligência e à violência que tantas vezes ameaçam apagar a luz que nós mesmos acendemos. A jornada de Alexandria, de sua ascensão ambiciosa à sua queda melancólica e sua eventual ressurreição como um ideal, é a própria história de nossa civilização. É um lembrete de que o conhecimento não é um monumento de pedra, garantido para sempre, mas sim uma chama frágil, que precisa ser constantemente protegida, nutrida e passada de uma geração para a outra. A grande conversa da humanidade continua, e cada um de nós tem o dever de garantir que ela nunca mais seja silenciada.